Para a 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Cultura e Cidadania, realizado de 4 a 8 de abril de 2022, trazemos como contribuição o artigo intitulado Currículo e Educação das Relações Étnico-Raciais, Lugares de Disputas. A pesquisa ela se desenvolve no âmbito do programa de pós-graduação em Educação, doutorado em Educação, da Universidade Federal do Maranhão e pertence à linha de pesquisa Instituições Educativas, Currículo, Formação e Trabalho Docente. É de minha autoria, Érica Cristiane Souza Pereira de Almeida, doutoranda em Educação, e coautoria da professora doutora Lélia Cristina Silveira de Moraes. Nosso trabalho traz a discussão sobre a efetividade do currículo, a efetividade no currículo da educação das relações étnico-raciais, que transpassam a formação escolar e social. A temática ela é tratada na perspectiva das epistemologias do Sul, que requerem outras formas de pensar, de dialogar, de vivenciar das formas dominantes de conhecimento e sociabilidade. Neste sentido, nós investigamos como os professores desenvolvem cotidianamente a educação das relações étnico-raciais nas suas ações curriculares no cotidiano escolar em uma escola da rede pública de ensino. Perpassam sobre essas ações docentes a sua própria trajetória formativa pessoal e profissional, suas concepções de mundo, de sociedade, que se materializam ou não em suas práticas em relação ao conhecimento e experiências. Buscamos refinar nossos conhecimentos em autores como Boaventura de Souza Santos, Miguel Arroio, Tomás Tadeu Silva, Nilma Lino Gomes, dentre outros. Entendemos que essa discussão ela é tensionada na complexa relação escola e sociedade e ela é relevante para mudanças teóricas, mudanças práticas no contexto escolar, bem como elas confrontam a conformação e elas se direcionam para a construção de uma sociedade inclusiva, cidadã, que valoriza e respeita as diferenças. Então, nas nossas discussões iniciais sobre a temática, nós buscamos em Boaventura de Souza Santos, quando ele desenvolve em seus escritos o conceito de epistemologia do Sul, né? Não no sentido convencional do termo, mas confrontando o império cognitivo do Norte, ou seja, as epistemologias dominantes. E ele afirma que é imprescindível questionar os alicerces epistemológicos do pensamento crítico, eurocêntrico e ir além dele, por mais brilhante e magnífico que seja o conjunto de teorias que ele gerou. Então, Boaventura Santos afirma que as epistemologias do Sul elas discutem resistências, experiências de resistências, né, de uma estrutura opressora do colonialismo, do patriarcado e do capitalismo. Então, neste sentido, né, de resistência, a Lei 10.639 de 2003, no contexto brasileiro, ela trata da obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Ela é de fundamental importância, não pela obrigatoriedade em si, né, mas pelos impactos que trarão no contexto escolar e, consequentemente, na sociedade. Essa discussão é importante trazê-la de forma contextualizada com outras temáticas que são importantes no contexto escolar, né? Ela se entrelaça a outros temas, como a necessidade de conhecimento e aplicação da legislação, a formação inicial e continuada de professores, a produção e socialização de materiais sobre a temática, a inclusão dessa temática nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Na nossa discussão sobre o currículo escolar como território de disputa, nós buscamos em Miguel Arroio o entendimento de que a escola ela é disputada nessa correlação de forças sociais, políticas, culturais, e que o currículo é esse eixo estruturante, né, dessas relações. Tomás Tadeu reforça que é como atividade que não se limita à nossa vida escolar, mas à nossa vida inteira,
E de forma indissolúvel essas questões elas se entrelaçam com a dinâmica social e com as estruturas de poder. Então Miguel Arroyo ele mostra ele traz alguns indicadores sobre a centralidade do currículo como um território em disputa. Alguns indicadores. O primeiro indicador que ele discute é o próprio conhecimento mais complexo, o acirramento do conhecimento pela ciência e pela tecnologia, os conflitos por interpretações e epistemologias capazes de entender as contradições sociais, fundamentar outros olhares. Um segundo indicador é a produção e apropriação do conhecimento, intimamente ligado a estruturas de dominação e subordinação, como demarcação e reconhecimento ou segregação, negação de outras culturas, negação de outros modos de pensar o mundo e de fazer a história. O terceiro indicador é a relação entre ordenamento curricular e o peso normatizante sobre o trabalho docente, e aí está o cerne político dessa questão, as lutas profissionais por sua identidade, a consciência profissional, a responsabilidade ético-política e a autoria docente. Como quarto indicador, ele traz as lutas históricas e políticas da sociedade, do Estado e suas instituições, a mediação entre manter estilos normatizantes e incorporar novos saberes e novas culturas produzidas por movimentos sociais. Então, como fio condutor dessa provocação, é indispensável descolonizar o currículo, evidenciando outras possibilidades de conhecimento, de experiência, para além daquelas que são cristalizadas pela epistemologia dominante. Então, isso se faz de maneira a reconhecer outras etnias, outros saberes, fazeres, outros olhares, outras culturas, enfim, passa pelo reconhecimento da pluralidade. Nilma Lino Gomes discute que o ato de falar sobre esse assunto como tema na escola, ele não é uma via de mão única, porque ele implica a resposta do outro, implica interpretações diferentes e confronto de ideias. Então, para contribuir com essa questão, a nossa pesquisa, ela investiga como os professores desenvolvem cotidianamente a educação das relações étnico-raciais nas suas ações curriculares no contexto escolar. Então, essa questão ela admite um processo de resgate da história do povo negro, dos discursos educacionais que até então privilegiavam a visão eurocêntrica. E aí o Boaventura Santos afirma que as epistemologias do Sul elas invocam ontologias outros modos de ser, de fazer. Então, nesse contexto, como possibilidade, alguns autores, como a Eugênia Marques, destacam que essa mudança ela é feita a partir da prática do profissional da escola, em especial do professor, como possibilidade de construção de uma formação crítica, de potencializar o aprendizado dos alunos. E Faveiro reforça que toda a prática docente ela é carregada de intencionalidade, que ela busca intervir e contribuir para a formação dos outros. Então, as epistemologias do Sul, nesse sentido, elas questionam por que não a minha história, por que não o meu jeito de ser, por que não o meu jeito de fazer. Então, se faz imperativo tecer reflexões, instigar conhecimentos sobre as práticas que são desenvolvidas na escola, pelos professores nas suas ações curriculares. Então, é preciso dialogar com a diferença, caminhar para a construção de uma sociedade inclusiva, cidadã. Sabemos que isso não é uma dádiva, mas que ela acontece por meio das lutas, das reivindicações, dos movimentos, pelas lutas coletivas. Então, nesse sentido, nosso trabalho, ele busca conhecer as intervenções que são feitas pelas ações curriculares docentes e quais ações curriculares caminham na direção de descolonização do currículo. Quais são essas concepções dos professores sobre a temática, quais são as suas estratégias no desenvolvimento das suas ações curriculares. O estudo ainda é inicial, mas acreditamos que eles trarão boas contribuições para o estudo do currículo
e educação das relações étnico-raciais. Por fim, agradecemos a oportunidade de participar da 4ª Jornada Internacional em Pesquisa Científica.